Governo que resolveu criar um ministério para cuidar dos indígenas. Sônia Guajajara. Um governo que criou uma força-tarefa para acabar com a morte dos Yanomamis, da desnutrição, das doenças. Sabe o que fez o governo? O governo fez tudo isso e as mortes dispararam. Efetivamente não se sabe por quê. A ministra diz que é tudo culpa do governo anterior. Então, para que a força-tarefa, ministra Sônia? Para quê? Explique para a gente está falando de vidas perdidas, daqueles que vocês se julgam moralmente superiores para proteger, para defender. Então, a hipocrisia, ela se destaca num cenário de incompetência generalizada. Porque não é só morte de Yanomami. Nós temos também o número de assassinatos de indígenas. Põe na tela, por favor. Violência contra indígenas. Põe aí, ó. O número de assassinatos aumentou 15% em 2023. Realmente é assim, a gente fica aqui se perguntando o que está acontecendo. Eu vi uma reportagem um dia desse, a ministra gastando milhões para viajar. Põe também aí na tela o link 2, aumento de mortes infantis. Essa matéria, olha aqui, ó. Segundo o próprio CIMI, tá? 24% a mais e meio a mais de mortes de crianças indígenas entre 0 e 4 anos. Foram 1.040 óbitos, o maior número já apontado desde o início da contabilidade anual dos dados em 2003. Então nós temos o governo Lula superando o próprio governo Lula numa política absolutamente omissa e incompetente, incapaz de deter a morte de crianças por todo tipo de doença, por desnutrição. Eu já peguei aqueles relatórios que eram produzidos pelo Ministério que não são mais, sabia? Vocês sabiam? Pode pôr aí, por favor, o link 4, tá? Inclusive o Estadão fez até um editorial, Apagão e Yanomami. O que está na base? O que é o pano de fundo das mortes dos Yanomamis, A gente falou aqui de indígenas em geral, mortos por violência, e também de Yanomamis, e especialmente de crianças. Qual é a maior causa da morte dessas crianças? É a questão da saúde, é a questão da desnutrição e a questão das doenças. A desnutrição muitas vezes é causada por doenças, por infecções intestinais, e tudo isso é causa de um problema básico, que é a falta de saneamento. Saneamento básico. Enquanto as autoridades tiverem uma abordagem em relação à causa indígena, como a de um sujeito que vai visitar o zoológico e que esses indígenas devem viver todos dentro de um aquário ou cercados como se bichos fossem, nós continuaremos vendo essas mortes se repetir. É preciso haver uma revolução na política indigenista no Brasil. Essas populações, muitas delas que vivem à margem de centros urbanos, o que elas querem? Eu converso com indígena. Inclusive, tem algumas iniciativas dos próprios indígenas querendo saneamento, querendo luz elétrica. Eu coloquei recentemente um caso envolvendo lá a DICEI em Alagoas, Sergipe, cobrando lá da concessionária local a instalação de sistema trifásico de energia para que eles possam usar a energia dentro da aldeia, possam desenvolver atividades produtivas. Essas aldeias, elas poderiam ser como são os kibbutzes em Israel, colônias agrícolas. Por quê? Porque os indígenas eles têm
uma cultura de organização social diferente. Mas isso não quer dizer que eles não tenham que ter acesso ao saneamento básico, à água tratada, ao esgoto tratado, à energia elétrica. Todos devem, tirando tribo isolada, que é uma minoria e que vive no meio do mato, a maior parte dessas aldeias, elas devem ser desenvolvidas como centros como colônias agrícolas. Elas podem, inclusive, produzir alimentos para os centros urbanos, alimentos livres de agrotóxicos, orgânicos, com alto valor agregado, que possa produzir riqueza para essas aldeias, para esses povos, para que haja integração econômica e social deles à sociedade brasileira.